Nós aprendemos a vida toda que devemos estudar bastante para arrumar um bom emprego e nos aposentar recebendo valor significativo na previdência social. Mas, será que a vida se resume a isso mesmo? Na verdade, temos a opção de trilhar um caminho diferente através da educação financeira. Para isso, é necessário se livrar de crenças limitantes e investir naquele conhecimento que pode nos desenvolver. Ao descobrir isso, Robert Kiyosaki encontrou a rota do sucesso e da prosperidade financeira. Então ele decidiu transmitir os principais ensinamentos aprendidos ao longo de sua vida no livro Pai Rico, Pai Pobre. E é sobre esse livro que vamos discutir neste vídeo. O livro Pai Rico, Pai Pobre narra a história de Robert Kiyosaki e de seu amigo Mike. Ao longo de sua trajetória, Robert recebe orientações financeiras de seu próprio pai, o pai pobre, e do pai de Mike, o pai rico. O primeiro era muito inteligente e instruído, tinha PhD e sempre foi destaque no meio acadêmico. O outro nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras, trabalharam arduamente durante toda a vida e auferiram rendas consideráveis. Contudo, um sempre passou por dificuldades financeiras, enquanto o outro se tornou o homem mais rico do Havaí. O interessante é que ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriram o mesmo tipo de estudo. Eles tinham ideias muito diferentes sobre dinheiro, então Robert ouvia o conselho dos dois e refletia sobre eles. Embora ambos sejam extremamente inteligentes e tenham tido sucesso em suas próprias carreiras, eles carregam visões muito distintas quando se fala em lidar com o dinheiro. Enquanto o pai pobre, que passa por contínuas dificuldades financeiras, está focado na escassez, o pai rico acredita que o dinheiro é benéfico e que é necessário aprender como administrá-lo da melhor forma possível para obter o sucesso. Para se ter uma ideia da divergência de pensamentos entre essas figuras paternas, enquanto o pai rico dizia que a falta de dinheiro era a raiz de todos os males, o pai pobre afirmava exatamente o contrário. Para ele, amar o dinheiro representava a raiz de todos os males. O pai rico estava também sempre frisando a importância da persistência e do planejamento para alcançar os objetivos na vida. Diante dessas figuras tão opostas, Robert se viu obrigado a escolher de quem seriam os conselhos que seguiria, e optou por escutar o pai rico. Assim, aprendeu diversas lições sobre como gerenciar o próprio dinheiro para ter sucesso nos negócios e na vida pessoal como um todo. Aqui vão os ensinamentos sobre saúde financeira. Primeiro ensinamento: não faça parte da corrida dos ratos. Calma, eu já vou dizer o que é a corrida dos ratos. Segundo o pai rico, a maioria das pessoas tem preço. E isso por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente, e quando recebem o pagamento, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que poderiam ser compradas. Por isso, suas vidas se resumem em acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, ir para o trabalho, pagar contas. Nesse sentido, a vida das pessoas é eternamente controlada por essas duas emoções, medo e ambição. Se as pessoas ganharem mais dinheiro, elas continuam o ciclo, aumentando também as despesas. É isso que ele chamava de corrida dos ratos. Esse padrão de comportamento se repete independentemente da faixa salarial do indivíduo, que apenas passa a comprar bens ainda mais caros quando começa a ganhar mais dinheiro. Isso me faz lembrar da lei de Parkinson que diz: as despesas crescem na proporção que a receita cresce, ou seja, quanto mais se ganha, mais se gasta. O problema é que os itens comprados não servem para gerar riqueza, e fazem com que o trabalhador esteja sempre endividado, e, portanto, preso na corrida dos ratos atrás de mais dinheiro. Por isso, Robert recomenda que esse ciclo seja rompido. Mas, a questão que surge é: como sair da corrida dos ratos? O primeiro passo é falar a verdade. Devemos refletir sobre nossas emoções e ser sinceros sobre o que estamos sentindo. Em vez de enfrentar o medo, as pessoas resistem e não pensam. Elas reagem emocionalmente e não usam suas mentes. Então, elas se veem com alguns reais na mão e novamente as emoções de alegria, do desejo e da ambição se apossam delas. O pai rico dizia que não devemos evitar as emoções, pois são elas que nos tornam humanos. Na verdade, devemos observá-las e não reagir a elas e usar nossa mente ao nosso favor, não contra. Ele também falava que é a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo. Se as pessoas entendem como o dinheiro funciona e como ele afeta toda a economia,
elas não seriam mais reféns de suas emoções. Além disso, não adianta simplesmente ganhar mais dinheiro. Isso porque, sem o conhecimento, você também vai acumular mais gastos e continuar na corrida dos ratos. Segundo ensinamento: estude continuamente. Para Robert, a melhor forma de romper o ciclo da corrida dos ratos é investindo em conhecimento e estudando sobre a gestão das finanças. Essa habilidade vai além do clássico receber, gastar e poupar, pois engloba a aprendizagem de como investir o dinheiro. Segundo Robert, a escola não ajuda os cidadãos a entender sobre finanças. Por isso, é preciso buscar alternativas além da educação formal para se informar continuamente sobre investimentos, leis de mercado e estratégias de ganho. Terceiro ensinamento: comece cedo e aproveite o seu tempo. Outro ensinamento compartilhado por Robert é a necessidade de iniciar o quanto antes a construção da própria riqueza. Mesmo quem não teve a oportunidade de começar ainda na juventude, deve fazê-lo a partir de agora, não perdendo tempo para se lamentar por achar que já é tarde demais. Além disso, Robert ensina sobre a importância de aproveitar ao máximo o tempo disponível para se desenvolver cada vez mais. Por isso, ao invés de gastar as horas em atividades pouco produtivas, é mais recomendado ler livros instrutivos, participar de seminários e palestras, fazer cursos, etc. Quarto ensinamento: entenda a diferença entre ativos e passivos. Entender essa diferença é essencial para a construção de riqueza. Para Robert, ativo é aquilo que traz dinheiro, enquanto passivo representa um gasto. Por isso, diferentemente do que se escuta comumente, Robert classifica bens como carros e imóveis na categoria de passivos. Segundo Robert, se você deseja ser rico, precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Por exemplo, a maioria das pessoas considera que a sua casa é o seu maior investimento e a realização de um sonho. Contudo, apesar de todo o valor sentimental, um imóvel tira dinheiro do nosso bolso, não coloca. Isso porque os passivos tendem a se desvalorizar e não trazem um fluxo de caixa para o comprador. Entenda que Robert não quer nos desincentivar a comprar uma casa, mas apenas quer que reconheçamos a diferença entre os conceitos. A única forma de o seu imóvel se tornar um ativo é se você colocá-lo para alugar. Nesse sentido, seu carro, o financiamento que você fez e a fatura do seu cartão de crédito são passivos. Por isso, a melhor decisão financeira é sempre investir em ativos, ou seja, investimentos que trazem de volta um fluxo de dinheiro. Os ativos são as ações, os imóveis que geram renda, os títulos, as propriedades intelectuais, etc. Pois, por meio deles, você recebe o aluguel, os dividendos, os juros e os royalties. Então a melhor decisão financeira é sempre investir em ativos, ou seja, investimentos que trazem de volta um fluxo de dinheiro. Quinto ensinamento: deixe o dinheiro trabalhar para você. Este ensinamento do autor tem a ver com a corrida dos ratos. Segundo ele, não devemos ficar presos à rotina de trabalhar para conseguir dinheiro. Afinal, esse ciclo faz com que os trabalhadores fiquem reféns de seus empregos e chefes, não tendo autonomia na vida pessoal e não podendo aumentar os seus ganhos conforme desejarem. Por isso, é preciso fazer com que o dinheiro faça o trabalho, ou seja, realizar investimentos que rendam mais dinheiro sem precisar trabalhar proporcionalmente mais por isso. Quinto ensinamento: não tenha medo de investir. Por fim, outra lição valiosa do livro tem a ver com o medo de investir, um problema bastante comum. Em geral, as pessoas aprendem apenas a trabalhar pelo dinheiro e poupar uma certa quantia. No entanto, fazer apenas isso não é muito inteligente, pois limita os ganhos. Por isso, é preciso perder o medo de arriscar e investir em opções de renda fixa ou variável para alcançar novos patamares de sucesso financeiro. Por outro lado, se quisermos ser pobres ou pertencer à classe média, é só adquirir passivos. As pessoas não são ou ficam pobres por não ganharem dinheiro, mas porque passam a vida comprando passivos em vez de ativos. O que falta em nossa educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. É o que se chama de aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que ganha, quanto tempo você o conserva e o quanto dele trabalha para você. Mas, à medida que nossos ativos crescem, como medir a extensão no nosso sucesso? Robert cita uma frase que pode elucidar essa questão.
A riqueza é a capacidade de uma pessoa sobreviver pelos dias que virão ou, se parar de trabalhar hoje, por quanto tempo poderá sobreviver. Portanto, se construirmos um patrimônio que gere uma renda que cubra todos os nossos gastos, seremos abastados. Ainda não seremos ricos, mas estaremos aparados. Caso continuemos investindo em ativos geradores de renda de modo que esta seja maior que nossas despesas, então poderemos investir esse excedente em mais ativos. Robert diz que esse processo é como plantar uma árvore. Você rega durante anos e, então, um dia, ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então, a árvore lhe proporciona sombra ao seu bel prazer. Se você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Antes de ir, não esquece de se inscrever e deixar o seu like.